Nosso grupo em Cotia, Tapiraí, São Paulo. Esclarecimentos e alguns lemas. E você verá também a inauguração da nossa humilde casa de culto no campo, que aconteceu dia 31 de janeiro de 2026. Salmos 133, 1. Como saudação. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Em resposta às perguntas de nossos irmãos que têm sido feita ao grupo adventista de Cotia, que querem nos conhecer melhor, sentimos que é necessário fornecer respostas ao povo de Deus sobre nossa posição. Posição doutrinária. O ministério Exaltando a Verdade, do grupo adventista de Cotia, permanece e continuará a permanecer, pela graça de Deus, com a Bíblia, o espírito de profecia, a fé dos pioneiros adventistas e a história verdadeira, ou seja, nas mesmas verdades dadas aos primeiros pioneiros do movimento adventista do sétimo dia. Acreditamos nesta plataforma original, da verdade estabelecida pela Igreja Adventista Primitiva do sétimo dia dos pioneiros, e praticamos a ordenança do batismo como eles. Acreditamos que, por esta ordenança, os convertidos entram no corpo de Cristo e unem-se com todos os que desejam estar nessa plataforma original. E que o remanescente final não será diferente do remanescente original. A Igreja Adventista do sétimo dia alega que mudou sua teologia do não-trinitarismo para o trinitarismo, devido ao que Deus revelou por meio de Ellen White, e na Bíblia. O ministério Exaltando a Verdade, do grupo de Cotia, nega a validade dessa alegação da Igreja Adventista. Acreditamos que os escritos de Ellen White, em sua totalidade, e a Bíblia, apoiam uma visão não trinitária da divindade. E acreditamos, portanto, a Bíblia e seus escritos estão sendo mal utilizados e mal aplicados. Em nosso canal, compartilhamos o que a Bíblia, e ela realmente escreveu sobre a divindade. Deixando claro que Jesus é o Filho de Deus, e que negar esse fato, é jogar por terra o plano da salvação. É jogar por terra o Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Então, o ministério Exaltando a Verdade, o grupo adventista de Cotia, é dedicado à promoção das verdades que foram lançadas por terra e pisoteadas pelo papado, adotado por suas filhas, e pela Igreja Adventista do sétimo dia, que se tornou uma irmã da caída Babilônia, como Ellen White profetizou. Corremos o perigo de chegar a ser uma irmã da Babilônia caída, e permitir que nossas igrejas se corrompam e se encham de todo o espírito imundo e albergue de toda ave imunda e aborrecível. Nosso propósito é motivar homens e mulheres a se comprometerem totalmente à tarefa de preparação pessoal para a vinda do Senhor, e proclamar a mensagem de advertência final a toda nação, língua e povos. Com caneta e voz, devemos proclamar a verdade ao mundo, não de forma mansa e sem espírito, mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus. Deus tem uma igreja. Não é grande catedral, nem é a instituição nacional, nem são as várias denominações. Trata-se do povo que ama Deus e guarda os seus mandamentos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18:20. Onde Cristo está, mesmo entre uns poucos humildes, eis a igreja de Cristo, pois somente a presença do Santo e Altíssimo que habita a eternidade é que pode constituir uma igreja. Posição doutrinária. A divindade de Cristo. Cremos na divindade completa e plena de Jesus Cristo como Filho literal de Deus, gerado pelo Pai nos dias da eternidade passada, antes de vir à Terra como homem, durante e depois da encarnação. Que ao vir na Terra ele tinha 2 naturezas, a humana e a divina. Que as 2 naturezas humana e divina eram, em Cristo, íntima e inseparavelmente uma. As 2 naturezas foram misteriosamente misturadas em uma pessoa, o homem Cristo Jesus. Se Cristo fez todas as coisas, ele existia antes de todas as coisas. As palavras ditas a respeito são tão decisivas que ninguém precisa ficar em dúvida. Cristo era Deus essencialmente e no sentido mais elevado. E Ellen White, inspirada por Deus, responde que ele é Deus na natureza, porque ele herdou a natureza infinita do Pai, mas não é Deus na personalidade, pois sendo Filho de Deus, sua personalidade teve um início, enquanto a do Pai nunca teve início, pois ele é a fonte principal e único Deus. Por isso Ellen White diz:
O Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho do Pai, é verdadeiramente Deus no infinito, mas não em personalidade. A cosmologia terrestre ou terra plana. O grupo de Cutia não acredita que a forma da Terra seja parte da comissão do Evangelho, nem do nosso preparo para a volta de Jesus. Decidimos seguir os conselhos redigido por Ellen White. Que os que apresentam teorias sobre se a Terra é redonda ou plana, deixem esta questão, pois Deus não lhes deu isso para resolver, e questionem seriamente. O que devo fazer para ter vida eterna? Que eles prestem atenção à resposta. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 25 e 27. Quer o mundo seja redondo ou plano, não salvará a alma, mas o fato de os homens acreditarem e obedecerem significa tudo. Cremos exatamente o que diz a Bíblia e os testemunhos. A Terra é redonda. E ponto final. Organização. O grupo de Cutia acredita que o povo de Deus é um povo organizado e não átomos independentes. E cada grupo precisa se organizar para levar o Evangelho ao mundo. A inspiração afirma: Deus é um Deus de ordem. Tudo o que está relacionado com o céu está em perfeita ordem. A sujeição e a disciplina completa marcam os movimentos da hoste angelical. O sucesso só pode acompanhar a ordem e a ação harmoniosa. Deus requer ordem e sistema em sua obra agora, não menos do que nos dias de Israel. Todos os que estão trabalhando para Ele devem trabalhar inteligentemente, não de maneira descuidada e casual. Ele deseja que sua obra seja feita com fé e exatidão, para que possa colocar o selo de sua aprovação sobre ela. Seguindo este conselho, organizamos o nosso grupo para melhor levar o Evangelho e servir as pessoas. E através dessa organização, já fizemos muitas coisas. O grupo de Cutia é dirigido por um conselho de irmãos, que toma decisões. Ninguém decide por conta própria o que o ministério faz ou deixa de fazer. Continuaremos o processo de examinar nossa posição atual no que se refere à organização, e, pela graça de Deus, faremos os ajustes necessários para executar a vontade de Deus conforme revelada na inspiração. Finanças. De acordo com as Escrituras e o espírito de profecia, o dízimo deve ser usado para apoiar aqueles no trabalho ministerial, e alguns trabalhos evangelísticos, enquanto as ofertas têm sido usadas para ajudar pobres, contas, equipamentos e outros itens necessários para promover o trabalho. É assim que fazemos. Nosso lema: mudar-se para o campo, para uma mudança em nosso caráter, e o preparo para a lei dominical. E os juízos de Deus sobre as cidades. No campo poderemos participar da verdadeira educação. Somos um ministério de sustento próprio, com o objetivo de ajudar a terminar a grande obra que Cristo pediu, a propagação do Evangelho eterno a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Estamos nos preparando para a crise que está chegando, e um desses preparos é ir para o campo, Ellen White nos diz. Brevemente virá uma crise quanto à observância do domingo. Se, pela providência divina, pudermos conseguir um lugar distante das cidades, o Senhor quer que o façamos. Tempos turbulentos estão diante de nós. Devemos colocar-nos onde possamos observar o mandamento do sábado na sua plenitude. Vejo a necessidade de se apressarem para terem todas as coisas prontas para a crise. O trabalho social. Estamos trabalhando para beneficiar muitas pessoas próximas de nós. Alguns exemplos. Construímos uma casa para a jovem Tamires na favela. Seu barraco já estava caindo, e ela não tinha para onde ir. Veja o antes e o depois. Fazemos também trabalhos evangelísticos em casas de recuperação. Temos também vários departamentos. Entre eles o Ministério da Música. Veja agora um resumo da programação da inauguração da nossa humilde casa de oração no campo. Nós queremos agradecer a Deus por termos chegado até aqui, né? Nós gostaríamos de ler 1 Samuel 7,12, que fala assim: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa
e 100. E chamou o nome dela Ebenezer. E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Muitas foram as dificuldades. Não é fácil você montar um ministério, né? Com a participação de todos, né? E você não ter recursos para você levar a obra avante. Mas Deus, com toda a sua misericórdia, concedeu a cada um de nós para que nós, juntos, né? A igreja junta, né? Ela se torna forte. E assim nós conseguimos, né? Levantar algumas casas. E agora também a capela, né? É fundamental em qualquer ministério, em qualquer local, um local de adoração. E nós queremos agradecer a Deus por isso, né? Amém. Por ter chegado até aqui. E nós queremos chamar aqui duas pessoas, que é a irmã Andréia e a irmã Neuza, que elas vêm até aqui frente. Elas vão abrir aqui a porta, né? Deixa eu quebrar o celular. Não? E queremos dizer também que elas duas, né, foram as primeiras, quando iniciou o projeto, de cavar o alicerce. Em vez de ser os homens, né? Nesse momento não tinha homem nenhum. Estava a Andréia e estava a irmã Neuza que começaram, né? Primeira vez na história isso aí. Então, Amém. Então vamos ao seguinte, então elas vão abrir o laço aqui, né? Puxar e vai abrir. Então vai ser consagrado o local, né? De adoração a Deus. Então vamos aguardar, elas vão puxar, vão abrir. Devagarinho. E vocês estão, Isso, vocês, por favor, ocupem os lugares, né? Amém. Amém. A porta, André. Maneus, abre a porta. Vem, Deus. A mão. Isso. Hoje, aqui, nasce mais um local, como um facho de luz, espalhando a verdade de Deus. Esperamos que este local faça parte desta profecia de Ellen White. Vi raios de luz vindo de cidades e vilas, dos lugares altos e baixos da terra. A palavra de Deus era obedecida, e em resultado se achavam em cada cidade e vila, monumentos seus. Sua verdade era proclamada através de todo o mundo. Evangelismo, página 43. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir a Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Jesus, bem logo estais vós prontos. Jesus, bem logo estais vós prontos. Porque ainda espera, são fiéis promessas de Deus. Se Jesus comprou-te no Calvário, buscar logo vem os filhos seus. Como surgiu o Grupo Adventista de Cutia? Estão curiosos para saber? No início éramos apenas o Roberto de Melo, que começou a entregar literatura sobre a natureza de Cristo e vitórias sobre o pecado. Depois o Alexandre Botelho e o Daniel Gomes, que insistia com o Eduardo Souza, para estudarem o assunto. Os três juntos, com muita oração e estudo, descobriram que
As mais doces melodias, vindas de Deus, por meio de lábios humanos, são justificação pela fé e a justiça de Cristo. Descobrimos também que todo raio de luz recebido deve ser comunicado a outros. Um interesse prevalecerá, um assunto superará todos os demais. Cristo, justiça nossa. Eles descobriram que a Bíblia e o Espírito de profecia nos revelam que Cristo veio não somente para perdoar nossos pecados, mas veio para nos fortalecer e romper o poder do pecado em nossa vida. Veio para dar-nos vitória completa sobre o pecado. Como diz o comentário bíblico inspirado de Ellen White: podemos vencer, sim, plena, inteiramente. Jesus morreu para prover um meio de escape para nós, para que possamos vencer o mau gênio, cada pecado, cada tentação, e nos assentarmos, afinal, com Ele. É por isso que Satanás está constantemente procurando enganar os seguidores de Cristo, com seu fatal sofisma, de que lhes é impossível vencer. E hoje, muitos pastores que estão sob o controle de Satanás, repetem essas palavras de Satanás dos púlpitos. Depois começamos um pequeno grupo de estudo, em 2007, na casa da irmã Cezinha. Lá também estavam a Andréa, o Rubens, o Rafael, o André. E o Senhor também começou uma boa obra em seus corações. Depois, outros servos de Deus também chegaram, o Dedé, o irmão Felipe, Maria Alice, o Eduardo Chaves, José Ribeiro, o Luiz e sua esposa, o Léo e sua família e outros. A casa da irmã Cezinha ficou pequena, para tanta gente que estava vindo. Resolvemos organizar o grupo, e o Dedé encontrou um sítio, na Estrada das Pitas, em Cotia. Neste sítio, ficamos congregando 7 anos, e durante esse tempo, vieram mais irmãos. A irmã Nalva e sua família, a Ruth e o Luiz, a Edilene e seus filhos, José Carlos, Cirilo, os irmãos de Itanhaém, como o Edson e sua família, a sua irmã Eliane, e a Edna e sua família. Vieram o irmão Pedro e a Isabel, o Gideão e sua família, a Cleonice, o irmão Vital, a irmã Neuza e Sandra, a Sirlene, e Josué e família, a Dilson, Lucy, Júnior, Francisco, Vanderlei, Capistrano, Antônia, Francisca, Sueli, Andréia Amorim e suas filhas, Davi, Eliadna, Herbênia, Wilson, Zé Luiz, e muitos outros. Neste sítio, passamos por muitos momentos felizes. Vimos as crianças da escola infantil cantar. Os peixes e os passarinhos e as borboletas no quinto dia. O Pedro e o Guilherme cantando. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. As músicas e mensagens do irmão Paulo. Contar-vos o que penso do meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ergueu com braços fortes de ternura, deu-me força, deu-me paz, consolação. Sempre cuidarás de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Você acredita nisso? Todo aquele que vive e crê em mim nunca, não foi Cristo que falou, você não vai morrer nunca. Você não vai, mas você acredita que isso é verdade na tua vida? A visita dos alunos do IEST. Anunciar pelas montanhas e proclamar por terra e mar. Anunciar pelas montanhas que Cristo vai voltar. As mensagens da irmã Marilda. Deus te ama.
uma negação dos testemunhos, há um perigo muito grande de rejeição também. É uma questão de tempo de rejeitar a própria Bíblia. Os 2 sermões do Nader Mansur da Austrália. Por que primeiro foi formado Adão e depois Eva? Okay, a short verse. Um verso curto. And we all know that. E todos nós sabemos isso. Everybody knows Adam was first formed and then Eve. E todos nós sabemos que Adão foi criado primeiro do que Eva. But have you ever asked yourself the question, Mas você já se perguntou a respeito disso? why was Adam first formed? Por que Adão foi criado primeiro? Is there a reason? Tem um motivo. Existe uma explicação por que Deus criou Adão primeiro do que Eva? Because I'll ask you a question. Porque eu vou fazer uma pergunta para vocês. Could God have created Adam and Eve together at the same time? Poderia Deus ter criado Adão e Eva ao mesmo tempo? Was that possible? E sim, seria possível? But he didn't do it. Mas ele não fez isso. Well, there is a reason. Então tem um motivo. And there is a reason that we want to understand. E esse é o motivo que nós vamos entender. O trio do grupo cantando. O amor de Jesus me liberta do mal e envolve meu pobre ser. Tão meigo e tão bom é Jesus. Depois saímos do sítio e fomos para um galpão, e depois para a casa da Josi. Depois para um salão e uma casa em Cutia. Dessa forma a igreja começou com um pequeno grupo, e hoje somos um grupo de mais de 40 pessoas, por isso um amém. Um louvado seja Deus. E muitas pessoas estão sendo batizadas, como o Sidney e Gisele, o Samuel e a Mércia. Organizamos o grupo, para fazermos o trabalho de Deus. E para a honra e glória de Deus, já distribuímos 10.000 livros, O Grande Conflito. Fizemos 25 tipos de folhetos e distribuímos 300.000 folhetos. Fizemos mais de 30 lições da escola sabatina para estudarmos. E centenas de livretos. O nosso canal do YouTube já alcançou mais de 2 milhões de visualizações. Toda a cidade de Tapiraí receberam livros e folhetos. Dezenas de batismos. E muito mais. Hoje, o nosso grupo está mudando para o campo, pois Deus nos diz: vejo a necessidade de o povo de Deus se mudar das cidades para regiões retiradas, onde possam cultivar a terra e produzir sua própria provisão. Assim poderão criar os filhos com hábitos simples e salutares. Vejo a necessidade de se apressarem, para terem todas as coisas prontas para a crise. Seguindo essa orientação de Deus, sentimos a necessidade de congregar e estarmos juntos, para estudarmos e praticarmos a palavra de Deus, se prepararem e terem todas as coisas prontas para a crise que se aproxima. E assim, damos início a um lugar para cultuar o Senhor, e melhor nos prepararmos para a crise. Hoje, estamos celebrando a realização de um sonho, a construção de uma igreja, que começou lá atrás em 2019. E o impulso inicial foi dado por 2 mulheres, a irmã Neuza e a Andréa. Mas que alegria, os homens se despertaram e com as mulheres, se uniram em mutirões. Enfrentamos problemas e dificuldades, mas ajudas vindas de diversos lugares e doações financeiras dos irmãos, cada etapa foi concluída, com a participação de todos os irmãos. Mas não podemos deixar de mencionar a ajuda do Alexandre Alves, que não é membro do nosso grupo e não é adventista, mas nos ajudou de maneira grandiosa, juntamente com o Gideão, na colocação do forro e a parte elétrica da igreja. O seu Bento, pai da Andréa, também ajudou na construção. Hoje este local é uma realidade como todos podem ver hoje. Com a graça de Deus, aqui estamos para dedicar este lugar, com gratidão e amor, ao autor da nossa salvação Cristo Jesus. Que nesta igreja, Deus venha a ser adorado e reverenciado com fervor, gratidão e respeito. Em nome do grupo de Cutia, Tapiraí, agradecemos a todos que direto e indiretamente contribuíram para a realização desse sonho. Embora esta igreja não esteja ainda totalmente concluída, podemos confiantemente dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, e o resto Ele proverá. Que seus membros, idosos, jovens, crianças, mulheres e homens, sejam portadores de luz, pois Jesus breve virá.
Que este lugar seja o lugar de salvação, de acolhimento para aqueles que querem morar nas mansões celestiais. Que Deus continue abençoando a todos. Bendita a fé dos nossos pais, inspira nossos ideais, que alicerce seguram para nossa fé. É possível achar na palavra de Deus. Ó, vem sustentar tua igreja, Senhor, com tua mão poderosa, ó Rei Salvador. Bendita a fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Bendita a fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. E a nossa lição fala sobre inspiração para construir um caráter. Jesus é, né? Mas ele entrou na nossa natureza humana e ele agora tem que construir um caráter para que, mediante esse caráter, ele pudesse invocar, atribuir, cobrir a nossa transgressão, o nosso pecado, a nossa vida. Então, Jesus, em semelhança de carne pecaminosa, desenvolveu um caráter perfeito, que a Bíblia, que a profecia chama de quê? Justiça. O que é justiça? Perfeita obediência a todos os mandamentos de Deus. E por causa deles, Jesus dizendo, né? E por causa deles eu santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então, amém. Glória a Deus, né? Jesus se santificou, como o Daniel também falou no início, né? Ele se santificou para que nós, pela fé nele, também possamos ser santificados. Amém. Então nós precisamos ter o amor de Cristo. Nosso caráter precisa ser transformado pelo poder de Cristo. Então nós temos que nos avaliar. A graça ela nos concedida, mas a permissão é dada por nós para que haja essa manifestação de Deus a nosso favor. Como o Daniel disse minutos atrás, sem essa correção, sem essa transformação de caráter, sem a justiça de Cristo, não poderemos transpor os portais da cidade santa. Assim como Cristo venceu, nós também venceremos. Essa é a promessa que Ele nos fez e Ele falou para cada um de nós, que Ele não nos deixaria órfãos e estaria conosco todos os dias. Se nós nos apegarmos à fé que Cristo teve, assim como Ele foi, nós também seremos mais do que vencedores. Amém. Amém. Todos nós precisamos de estar em alerta. Existe no movimento leigo uma falsa teoria agora que está sendo proclamada no mundo leigo de que Jesus aqui na Terra foi completamente humano sem a divindade. Irmão, isso destrói o plano da salvação. Para querer fundamentar a verdade de que Cristo é nosso exemplo como um homem que nós podemos vencer como ele venceu, então eles chegaram à conclusão de que Cristo aqui na Terra era completamente humano sem divindade. Isso não pode ser. Por que não pode ser? Porque a Bíblia é clara em dizer que Jesus tomou sobre si, ou seja, sobre a sua divindade, a nossa maneira. Então, na pessoa de Jesus Cristo, uniu-se as duas naturezas, a divina e a humana. O ponto, então, que precisa ser esclarecido é que, apesar de Jesus ter possuído a natureza divina, ele não fez uso da sua natureza divina para se livrar da tentação, do sofrimento e do pecado.
vez nós vamos agora em pé, canto 575. Silêncio, silêncio, é tempo de orar. Shalom. Salmo 95, versículo 6 falou: vinde, adoremos, prostramos-nos, ajoelhamos diante daquele que nos criou. Vamos ajoelhar para falar com o nosso Pai Celestial. Derrama seu Santo Espírito no mensageiro que vem trazer essa mensagem, que venha falar com o poder do teu Santo Espírito, da paz, da proteção. Abençoe esta casa de oração, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre o comportamento na casa de Deus, parte 2. Nós já tivemos uma mensagem antes, nós focamos bastante no comportamento das crianças, como elas devem se comportar, qual que é o papel dos pais com as crianças. E hoje nós vamos fazer a parte 2, falando aí um pouquinho de como nós devemos nos comportar quando nós adentramos a casa de Deus. A verdadeira reverência a Deus é inspirada pelo senso de sua infinita grandeza e a noção de sua presença. Irmãos, o que torna um lugar santo? O que torna um lugar santo, irmãos? A presença de Deus. Quando Moisés esteve lá no deserto, ele estava ali no mato, num lugar de terra, né? No meio do mato ali, no deserto, mas Deus falou para ele: tire a sandália dos seus pés, porque este lugar é santo, tá? Então nós precisamos ter fixados em nossa mente que o lugar, que este lugar está sendo dedicado a Deus nesta manhã e que ele está sendo santificado a Deus. E nós precisamos ter essa noção da sua presença em nosso meio. Qual que é o conselho? Quando nós chegarmos, foi o texto anterior aqui, ó, nós devemos fazer o quê? Tomar silenciosamente o nosso lugar e meditarmos, pegarmos um texto, se é um momento de cântico, já vamos cantar, já vamos louvar a Deus em silêncio e em reverência. Dormir na igreja. Irmãos, o inimigo de Deus, ele é muito astuto. Ele faz com que eu e você percamos todas as nossas energias durante a semana no trabalho. E quando nós chegamos à igreja aos sábados, nós estamos extremamente cansados e não conseguimos prestar atenção à voz de Deus a falar conosco. Isso é muito sério. Nós precisamos suplicar a Deus para que as nossas energias não sejam consumidas durante a semana e que no sábado nós estejamos despertos para ouvir a palavra de Deus. Olha o que diz aqui a palavra de Deus sobre isso. Ninguém vai à igreja para dormir. Não é correto dormir na casa de Deus. Não é nosso costume entregarmos ao sono quando empenhamos em algum serviço profissional, porque geralmente estamos o quê? Neles interessados. É do meu interesse. E a casa de Deus não é do meu interesse? Seria lícito, pois, colocar o culto que tem a ver com nossos interesses eternos em nível inferior aos negócios seculares? É uma pergunta para reflexão. Será que os interesses eternos, né, que com certeza me garante a salvação, está ficando no nível superior? Que nós possamos suplicar a Deus para que nós possamos estar atentos. No céu os salvos entoarão louvores eternos diante do trono, pois aprenderam aqui na terra a viver com constante gratidão e
e reverência. Eu preciso desse exercício aqui. Eu preciso aprender a ser reverente. Deus está aqui. Esta é a sua casa. Este é o lugar onde Deus vem encontrar-se com o seu povo e o abençoa. O Altíssimo e Santo que habita na eternidade me vê, esquadrinha meu coração e lê meus mais secretos pensamentos e atos da minha vida. Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que os seus anjos, eles permaneçam conosco e eles não tenham que sair tristes, que Deus não tenha que virar o seu rosto por nenhuma atitude que eu venha de fazer de errado, mas que nós possamos fazer tudo conforme a vontade de Deus. O Senhor na beleza da santidade, da glória e poder, vinde mostrar-nos a sua grandeza. Ele é o princípio e sempre há de ser. Fazer a oração de dedicação. Senhor Deus e Pai, finalmente a igrejinha do nosso grupo que fizemos para melhor te adorar se tornou-se uma realidade. Foi fruto de muito suor de alguns irmãos, mas acima de tudo foi graças à sua ajuda e sua bênção. Então, em nome de Jesus, muito obrigado. Neste momento queremos dedicar esse local para adorarmos ao Senhor, estudar a tua palavra e estar mais perto de ti. Pedimos humildemente que o Senhor, o seu Filho Jesus, e os teus anjos estejam sempre presentes aqui, usando o teu maravilhoso Espírito para nos iluminar, trazer paz e cura física e espiritual para todos que aqui vieram. Como Salomão, na dedicação do templo, dizemos que as orações nós entregamos a ti este lugar para que seja casa de oração para todos que aqui entraram, crianças, jovens, adultos e idosos. Então, Pai, consagramos este lugar a ti e, por favor, dá a tua bênção a este lugar. Em nome de teu Filho amado, Jesus, pedimos. Amém.